Deus já cumpriu todas as promessas. Glórias ao Senhor. Nosso versículo inicial se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, nova versão internacional. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Que maravilha, né? Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, eleitos de Deus, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Povo abençoado, igreja sem ruga e sem mácula, santos e irrepreensíveis para sempre. Meus amados irmãos, hoje vamos falar das promessas de Deus, ou no caso do fato de Deus já ter cumprido todas elas. Veja, gente, o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: pesa sobre mim esta obrigação de pregar a graça, no caso, né? E esse mesmo sentimento nós também temos, né? Desde que eu comecei a estudar sobre a palavra da graça, que eu venho sentindo essa obrigação de transmitir esse conhecimento, de passar adiante. Porque é um conhecimento preciosíssimo, né? E é um conhecimento que realmente transforma vidas profundamente. E por que o Evangelho da Graça transforma vidas profundamente? Porque ele revela que tudo já foi consumado. Amados, veja, basicamente, a graça ou o conhecimento da graça consiste nisso. Porque conhecer a graça é conhecer o que Jesus fez e nos deu gratuitamente, né? Obviamente é isso. Mas também é você entender que tudo já foi feito. Ou seja, não há nada a ser feito para que a graça ou parte dela ainda seja concedida. Porque, veja bem, amados irmãos, o sistema religioso basicamente raciocina isso, né? Que a graça não foi dada totalmente. Alguns segmentos dizem que a graça sequer foi dada ainda, né? Então você tem que lutar para alcançar a graça de Deus. Outros já dizem que nós recebemos a graça em parte, só que também temos que fazer uma parte, né? Temos que ter um esforço nosso próprio, fazermos a nossa parte, entre aspas, para que a graça seja totalizada em nossas vidas. Ou seja, Jesus teria dado assim uma parte da graça, né? E outra parte nós é que buscamos. Eles falam isso não abertamente, né? Isso é falado de maneira velada, através dos ensinos distorcidos do sistema. As pessoas compreendem dessa maneira. Ah, tudo bem, Jesus deu uma parte da graça, ou seja, ele se manifestou, ele morreu na cruz. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Então, na visão religiosa, ou pelo menos da maioria da religião, é como se a graça fosse assim, 50%, né? Jesus fez a metade, mas a outra metade eu tenho que fazer. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Eu pertencia a um ministério onde o líder dizia que a entrega do tal dízimo era metade da salvação. Eu ouvi ele falar isso abertamente. Ou seja, Jesus fez a parte dele, mas você faz a sua parte dando dízimo. Claro, entre outras coisas, né? Tinha que jejuar, tinha que fazer campanha, tinha que seguir os mandamentos religiosos. Mas assim, a ênfase mais era no dízimo, né? Então ele dizia, gente, o dízimo é metade da salvação. Porque se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E se você rouba a Deus, você é um ladrão. E o ladrão não entra no reino de Deus. Vocês entendem como eles vão fazendo essas ligações? Só que não era só o dízimo, né? Como eu falei, era o jejum, sacrifício, campanha, ordenanças de homens, frequentar o templo de pedra. Tudo isso fazia parte de você fazer a sua parte, né? Para alcançar a salvação. Então você tinha que fazer tudo isso porque Jesus fez uma parte dele e você tem que fazer a sua. Então, abençoados, o Evangelho da Graça e o conhecimento desse Evangelho consiste em implementar em nossas mentes que, na verdade, a graça foi feita 100% pelo Senhor. Não tem essa de eu ou você, nós fazermos a nossa parte, né? E outra coisa, o Evangelho da Graça revela que tudo foi consumado. Tudo foi feito, tudo foi realizado. A obra do Senhor está completa. Inclusive, nós já nascemos em uma era onde já nascemos com tudo já consumado.
A igreja primitiva, ela ainda teve aquela questão, né, de viver a transição, né, dos pactos, porque os irmãos na igreja primitiva, essa igreja que é relatada, que é retratada aqui, principalmente nas epístolas, né, aqueles irmãos, eles nasceram ainda antes da cruz. Então eles nasceram debaixo das maldições da lei, né, nasceram ainda debaixo do pecado, consequentemente, né, então nasceram submetidos ainda à questão da morte. Então eles estavam ali envolvidos com toda aquela realidade terrível do antigo pacto. E eles viveram então a transição. Então houve aquela mudança para eles, né? Então aquela situação diante da cruz passou a ser uma outra situação. Ou seja, antes era debaixo da lei, passaram a estar em Cristo, né? Debaixo da graça. Né? Antes debaixo do pecado, depois eles se tornaram pecadores perdoados. E por aí vai, né? Antes não havia a presença do Espírito Santo e na igreja primitiva o Espírito Santo começou a descer para habitar nos filhos de Deus. Então houve toda uma mudança, né, de fato, né, de realidades, né? Então havia toda aquela realidade antes da cruz, toda aquela ordem estabelecida ali pelo pecado, por Adão, e isso mudou a partir de Cristo. Nós, diferentemente da igreja primitiva, já nascemos com toda a obra consumada. Então você, eu, nós, não nascemos debaixo do pecado. Né? A religião diz isso, né? Ah, você nasceu pecador, mas quando você aceitou Jesus aqui na nossa igreja, aí você... Veja, não é que você se limpou do pecado, mas você tem a possibilidade de ser limpo. Mas aí você tem que se batizar nas águas, você tem que tomar Santa Ceia, você tem que fazer a campanha, tem que confessar o pecado para Deus, ou para o padre, ou para o sacerdote XYZ, enfim. Então as pessoas ficam envolvidas nisso. Veja, amados, Jesus já aniquilou o pecado, você já vai ver isso conosco aqui. Ele já fez essa obra. Mas até hoje as pessoas se veem como pecadoras. E vivem confessando o pecado para o padre, confessam para o líder, confessam para Deus diretamente. Porque elas se veem ainda pecadoras. Que é uma realidade de antes da cruz. Ou seja, as pessoas vivem como se Deus não tivesse já cumprido todas as suas promessas. Então o sistema religioso está fundamentado nisso. A graça não foi dada 100%. Né? E como eu disse, para alguns a graça sequer foi concedida. Para outros, uma parte da graça foi dada, mas a outra parte nós temos que buscar com esforços religiosos e boas obras e por aí vai. E a religião, então, está fundamentada nisso. Então as pessoas acham que tem que fazer a sua parte para obter a graça, né? E elas não creem que as coisas já foram consumadas. Vocês podem notar que as pessoas até hoje esperam por um apocalipse futuro. Veja, não faz sentido. Não existe apocalipse futuro. O apocalipse que nós encontramos na Bíblia já foi consumado. E todas as profecias apontavam que a realização, o acontecimento daquele apocalipse seria ainda no primeiro século da era cristã. Por isso que você observa nos textos que falam do Apocalipse na Bíblia, sempre estão atrelados à questão de ser em breve, né? O próprio livro do Apocalipse, no primeiro versículo, diz lá as coisas que brevemente devem acontecer. Veja, amados, eu sei que isso é chocante para quem está conhecendo a graça agora e de repente nunca ouviu falar da escatologia consumada. Eu vou deixar na descrição do vídeo, amados, um link de nossos estudos. Aliás, eu vou deixar 2 links. Eu vou deixar o link do Minuto Escatológico. Se você não conhece nada de escatologia consumada, eu te recomendo começar pelo Minuto Escatológico. São diversos vídeos de 1 minuto cada vídeo, né? Então, atualmente, nós estamos com menos de 30 vídeos. Então, em menos de meia hora, você consegue assistir a todos. É rapidinho. E aí, esse Minuto Escatológico vai te dar uma base muito boa do raciocínio. E aí, depois você adentra no segundo link que eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube, que é um link dos nossos estudos completos de escatologia. Você precisa entender, você precisa compreender que tudo, absolutamente tudo foi consumado, inclusive a parousia de Jesus. Irmão Cristiano, o que é parousia? Parousia é uma palavra que significa a aparição, o surgimento, a vinda, né, o advento de Jesus. O segundo, no caso. Né? O primeiro foi ele se manifestar em carne, obviamente. Né? E a segunda vinda já se consumou. E como eu disse, foi ainda no primeiro século da era cristã.
Todas as palavras sempre apontavam para algo breve e, de fato, o foi. Mais precisamente, foi no ano 70 depois de Cristo. Nesses estudos tem toda a explicação disso, para que você não seja mais enganado pelo sistema religioso. Porque as pessoas estão assim, gente. Veja só a situação das pessoas, né? Elas estão aguardando ainda a graça. Outras já pensam assim, não, uma parte da graça eu tenho, mas eu tenho que batalhar para ter a outra parte, para quem sabe, né, quando Jesus voltar. Aí veja, todos esses aguardam Jesus ainda voltar, né? Então ficam pensando, bom, eu tenho que alcançar toda a graça por meu esforço. Outros pensam, eu tenho que alcançar uma parte da graça, o que no final das contas é a mesma coisa, né? Porque independentemente de você crer que a graça foi dada em parte ou nem foi dada ainda, se você depende de você, amado, já era, né? Se nós dependêssemos de nós para alcançarmos qualquer coisa espiritual, nós não conseguiríamos. Por isso que Deus, em sua infinita sabedoria, em sua onisciência e em seu infinito amor pelos seus filhos, ele elegeu os seus filhos, escolheu desde antes da fundação do mundo seus filhos, porque ele sempre soube que nós, seus filhos, jamais conseguiríamos alcançar qualquer coisa espiritual por nós mesmos. Então o amor de Deus fez com que ele fizesse tudo por nós. Então ele se manifestou em carne, morreu, ressuscitou, venceu a morte e trouxe o seu reino no ano 70. Então ele fez toda a obra, 100% da obra foi concluída. Só que muitos estão naquela situação, aguardando a graça ou parte da graça e principalmente ainda aguardando o reino. Porque se Jesus ainda vai voltar, então o reino não veio. Então as pessoas têm esse raciocínio. O reino ainda vai vir. Eu não estou no reino, ainda não pertenço ao reino. Por isso, inclusive, que a pessoa se vê como pecadora, só se vê como pó da terra, né? Ou seja, a visão dela é só carnal sobre si mesmo, né? Eu sou pó da terra, eu sou pecador, eu não sou digno de nada. Ora, como não é, amado? Você é assim porque Deus te fez digno. Claro que ninguém é digno por si mesmo. Mas nós somos dignos do reino, por quê? Porque Ele nos tornou dignos. A obra dele nos preparou para pertencermos ao reino, sabe? Então, a obra dele, do Senhor Jesus, trouxe para o reino todos aqueles irmãos que estavam ali, né, na época da igreja primitiva, que nasceram antes da cruz, como eu falei no início, né? Então, ele trouxe aqueles irmãos para aquela realidade da graça e nós já nascemos nessa realidade. Então, gente, é nossa obrigação pregar a palavra da graça e é nossa obrigação transmitir esse entendimento para que as pessoas conheçam essa realidade. Então, amados, as pessoas precisam conhecer a palavra da graça para que elas conheçam que tudo já foi feito por elas. Elas não têm que viver pagando preço nenhum no sistema religioso. Elas não têm que estar presas a mandamentos de homens, sabe? Presas a campanhas, a sacrifícios, para tentarem alcançar alguma coisa de Deus. Gente, isso é triste. Eu vivi isso, obviamente. Muitos de vocês viveram também, né? Essa coisa de tentar alcançar algo de Deus por meio de obras, né? Então você faz boas obras, você faz os seus sacrifícios religiosos, participa do cerimonialismo, sempre naquela esperança de Deus te amar, de Deus te salvar, de Deus não permitir que você se perca, né? Naquela esperança de que quando Jesus voltar, né, naquele pensamento ainda futurista, né, que ele vai vir no futuro, quando ele voltar, que ele não me deixe aqui, sabe essa coisa? Nós vivemos durante muitos anos nisso, mas graças ao Criador, o evangelho verdadeiro da graça e a escatologia consumada nos foram revelados. Então hoje nós transmitimos esses conhecimentos maravilhosos para que o povo de Deus compreenda de uma vez por todas que tudo já foi consumado. Todas as coisas já foram feitas. Então nós trazemos isso à tona porque a graça consiste nisso, né? Conhecer a graça, repito, consiste nisso, em você conhecer que tudo foi dado gratuitamente, né? Por isso que o nome é graça, o favor imerecido. Então tudo foi dado sem merecimento para nós, foi conquistado para nós gratuito, para Deus não foi gratuito, né? Jesus pagou o preço, mas para nós foi, ele nos deu tudo gratuitamente por amor. E ele já fez toda a obra. Eu não tenho que esperar nada acontecer do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da escatologia, sabe? Vou esperar que Deus me dê o seu espírito, que Deus me dê bênção X, Y, Z. Não. Tudo já foi consumado. Então, abençoados, o nosso ponto hoje é exatamente esse. O Senhor cumpriu
todas as promessas que ele fez. Você, eu, nós, já nascemos com todas as promessas estabelecidas. Inclusive, esse estudo pode até estar em nossa playlist Já Nascemos, né? Eu acho que eu vou colocar ele na playlist Já Nascemos. Porque essa é a realidade, né? Se o Senhor já cumpriu tudo e ele já cumpriu, nós já nascemos depois de tudo cumprido, então já nascemos com todas as promessas, né? Então também vou colocar esse estudo, nós temos essa playlist, aliás, vou deixar também ela na descrição do vídeo, a playlist de estudos Já Nascemos, tá? Apesar de esse estudo de hoje não ter Já Nascemos no tema, mas ele faz parte desse raciocínio, tá? Então vamos colocar esse estudo aí também na descrição do vídeo no YouTube, tá? Porque é muito importante, abençoados, as pessoas conhecerem as promessas de Deus e elas saberem que o Senhor já cumpriu todas as promessas. Você não tem que esperar nada, o Senhor já fez tudo. E nós, no caso, o que fazemos pelo reino de Deus, fazemos por gratidão. Porque muitos pensam isso, né? Poxa, irmão Cristiano, se o Senhor fez tudo, ele fez 100% da graça, ele já cumpriu tudo, então eu não tenho que fazer nada. Veja só, abençoados, é claro que nós fazemos as coisas pelo reino de Deus, temos esse chamado, mas fazemos como consequência. Esse é o grande ponto. Você não tem que fazer nada para buscar algo de Deus, entende? Vou fazer aqui tal obra para que Deus veja esta obra e através dela ele me salve, por exemplo, né? Ou seja, muitos vivem assim na religião, né? Fazem as coisas buscando ainda a salvação, a vida eterna. Veja, você não tem que fazer nada em função de nada espiritualmente, para alcançar nada, para alcançar nenhuma promessa. Você faz porque você já tem todas as promessas. Ou seja, você faz como consequência. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né, que as obras boas foram preparadas de antemão por Deus para os seus filhos, para que nós andássemos nessas obras. Então, o Paulo disse que nós não fomos salvos pelas obras, mas para elas. Então o Senhor salvou os seus filhos para que os seus filhos usassem essa posição de filhos, de salvos, de eleitos, para realizarem boas obras. Então o que fazemos em função do reino de Deus, né? As boas obras, o bem, veja, não são obras religiosas, tá? Eu me refiro a fazer o bem, né? A praticar boas obras, a ser luz do mundo, sal da terra. Nós realizamos estas coisas como consequência de quem nós somos e até como um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Tá? Então você não tem que fazer nada para buscar a promessa, para buscar a bênção, para buscar a vida eterna ou o que quer que seja. Tudo já foi consumado. Então, abençoados, o verdadeiro evangelho nos revela isso, que o Criador já cumpriu tudo, todas as suas promessas. E como nós lemos no primeiro versículo, né, Cristo foi o sim de Deus. Foi o que Paulo disse. Tantas quantas foram as promessas de Deus. Em Cristo nós temos o sim e por meio de Cristo nós professamos o amém. Percebe? Ou seja, o Senhor Jesus veio para cumprir todas as promessas de Deus. Então nós temos que descansar nessa palavra. Por isso, gente, que a vida religiosa ela é absolutamente inútil. Veja, uma vida de boas obras, não. Ela é maravilhosa. Como eu disse, é um chamado que nós temos. Fomos chamados para as boas obras. Salvos para as boas obras. Perceberam, né? Não por elas, mas para elas. Tá? Só que, veja, temos que ter esse raciocínio que o Senhor já fez tudo. Ele já cumpriu tudo. Então você não tem que fazer algo para alcançar algo de Deus. Ele já cumpriu tudo por nós. E nós já nascemos, então, com toda a obra consumada, já nascemos com todas as bênçãos oriundas do céu, todas elas pertencendo a nós. Toda a herança está em nós. Por isso, nada nos falta espiritualmente. Amados, esse é um raciocínio maravilhoso. É um raciocínio realmente que liberta, porque quando você conhece isso, você entende a inutilidade da religião. Nós perdemos tantos anos, né? A maioria de nós que hoje está em graça veio da religião. Quantos anos nós perdemos nesses sacrifícios religiosos, perdendo tempo em templos de pedra, sacrificando e cumprindo cerimonialismos e pagando preço, etc. Quanta perda de tempo, amados. Por isso que a revelação da graça é algo tão precioso, porque nos liberta de tudo isso e nos faz entender que tudo já foi consumado. Você, meu irmão, minha irmã, vocês têm já na vida de vocês todas as bênçãos espirituais.
Enquanto as pessoas no sistema religioso estão buscando, vou fazer a campanha, vou sacrificar, vou frequentar ali o templo, vou passar um óleo, vou pedir o padre para jogar uma água benta em mim, vou pedir o apóstolo, entre aspas, para me dar uma bala ungida, eu vou comprar um objeto ungido na igreja para ser abençoado. Enquanto as pessoas estão nessa luta aí absurda, nós em graça já temos esse descanso. Nós não precisamos de nada disso. Todas as bênçãos espirituais já estão em nós, percebem? Efésios 1:3, vamos lá. Nova Versão Internacional. É um clássico esse versículo, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Perceberam aí? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais já estão em nós. Por quê? Porque nós estamos nas regiões celestiais. Espiritualmente já estamos lá. O paraíso, o céu já está em nós e nós estamos nele espiritualmente. Percebe? Todas as bênçãos, então, das regiões celestes estão em nós. Todas. Está entendendo que buscar bênção, como o sistema ensina aí, é algo absolutamente ridículo, que não faz sentido algum. Nós vivíamos antes porque nós não sabíamos que Deus já tinha consumado, né, todas as coisas. Nós não tínhamos ainda a revelação da graça. Por isso que muitos de nós passamos anos perdendo tempo no sistema religioso. Mas louvado seja Deus que a palavra nos foi revelada, né? E louvado seja Deus ainda mais que nós podemos transmitir este conhecimento. Então vocês acabaram de ler comigo todas as bênçãos espirituais. O Senhor já nos abençoou com elas. Por isso que aqui em nosso ministério nós não usamos a expressão Deus abençoe. Ainda que seja uma expressão bem intencionada, nós não a utilizamos por quê? Porque isso é no Antigo Pacto. No Antigo Pacto que se dizia Deus abençoe, né? Que Deus te abençoe. Não. Novo Pacto é o quê? Abençoado. Então nós dizemos, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, abençoados, eu quero apresentar para os irmãos algumas das promessas que o Senhor fez e que Ele já cumpriu. As principais, né? O Senhor cumpriu todas elas, como nós lemos no início. Cristo foi o sim de Deus para todas as suas promessas. Então o Senhor Jesus cumpriu tudo, tudo já foi consumado, todas as promessas já foram concedidas, já nascemos, inclusive, né, nós que nascemos depois da parousia, já nascemos com tudo consumado. Então eu quero apresentar para vocês as principais promessas, né, que eu entendo que são as principais promessas, e que são as promessas que a maioria das pessoas estão aí no sistema buscando. A primeira delas é a salvação, ou seja, a vida eterna. Irmão Cristiano, o que é salvação? Salvação é a obtenção da vida eterna. Ou seja, é a salvação da segunda morte. O Senhor Deus livrou a todos os seus filhos da segunda morte. Ele acabou com ela. Para os filhos de Deus não existe nem a primeira morte, que era o Hades, né? O lugar dos mortos, já acabou. E também não há, claro, obviamente, a segunda morte. Então, nós não morremos mais. Irmão Cristiano, mas nós morremos hoje no corpo e tal. No corpo, sim. Por quê, amados? Porque o corpo ele é o pó. E onde é o lugar do pó? É o pó da terra. Entende? Então, o lugar do corpo atual adâmico é o pó da terra. Só que nós seguiremos vivos. Percebe? Esse é o ponto. Por que nós não veremos a morte, apesar de o corpo mortal voltar para o pó? Porque o Senhor já deu a vida eterna. Ele já consumou a salvação. Entende? Porque ele morreu e ressuscitou. Então Jesus foi o primeiro a vencer a morte, né? Por isso Paulo fala que ele foi o primogênito da ressurreição, ou seja, o primeiro a ressuscitar. No ano 70, ele trouxe a ressurreição de todos aqueles que estavam presos no Hades. E o Senhor então os trouxe, aqueles que eram seus filhos eleitos, ele os trouxe para o reino. Entende? Então a salvação foi consumada. Você já nasceu salvo da morte. Ou seja, você nasceu salvo da possibilidade de morrer. Você, eu, nós jamais veremos a morte. Veja só, vamos ler aqui, curiosamente, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 25. Olha o que João disse. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí vem o apóstolo Paulo escrevendo a Tito e fala ainda mais profundamente sobre isso. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, olha só, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Perceberam? João disse, a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. E Paulo mais profundamente disse, ele prometeu a vida eterna antes de haver criação, gente. Antes de haver tempo, antes de haver mundo, de haver o cosmos, de haver a terra, antes de existir tudo isso, o Senhor prometeu a vida eterna. E ele não só prometeu a vida eterna, amados, como ele prometeu também a graça. A palavra diz que o Senhor concedeu a graça também em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vocês estão percebendo como foi Deus que fez tudo? Ele prometeu a vida eterna e a provisão para essa vida eterna, ou seja, a graça, a manifestação do Senhor Jesus Cristo para morrer e ressuscitar e também trazer o seu reino. Então é importante entendermos isto. Cristo foi o sim da salvação e ele já a consumou, ela já foi concedida. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 8 até o 10. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Aqui Paulo falando a Timóteo, né? Timóteo, não tenha vergonha, e nem de mim, que eu sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou. Pegou aí? Confesse aí. Deus nos salvou. E para nós, inclusive, não foi só a questão da vida eterna. Nós também tivemos os nossos entendimentos salvos, né? Que nós costumamos chamar aqui de salvação da mente. Ou seja, além de já termos nascido com a vida eterna, a nossa mente ainda foi salva pelo Evangelho. Então essas duas manifestações da salvação são uma realidade para nós que vivemos debaixo da palavra da graça. Que privilégio maravilhoso, né, amados? Ou seja, já nascemos salvos, já nascemos libertos da possibilidade de morrermos, não veremos a morte, porque o Senhor já concluiu a sua obra e ainda por cima o Senhor nos permitiu conhecer o seu Evangelho e esse Evangelho salvou o nosso entendimento. Que maravilha, né? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Agora observe o detalhe aqui. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Em outras versões aparece assim, antes dos tempos dos séculos. Ou seja, a salvação, a vida eterna, foi prometida antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo. E a graça foi pré-ordenada e prometida também e dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, gente, a promessa da salvação, ela já foi concedida. O Senhor salvou o seu povo da morte. E Ele ainda nos salvou a nossa mente do ateísmo, né, da religião, de todos os ismos, né, do cristianismo, ou de qualquer que seja o ismo que nós estávamos antes de conhecermos a graça. O Senhor nos salvou de tudo isso. Então a salvação, queridos, já foi concedida. Você não tem que buscar a salvação, você tem que agradecer pela salvação, entende? Você não tem que fazer obras religiosas para ser salvo, nem mesmo boas obras. Não, você faz as boas obras porque você já nasceu salvo da morte. Você já nasceu em condição de vida eterna. O povo da igreja primitiva, não, eles nasceram em condição de morte. E eles viveram nessa condição, ou seja, eles estavam à mercê da morte até o ano 70, quando Jesus retornou, trouxe o seu reino e, consequentemente, manifestou a ressurreição definitiva. Só que nós não. Olha o privilégio que o Senhor nos deu, né? Nós nascemos já com toda a obra consumada. Então já nascemos com a salvação totalmente estabelecida. E podemos, então, descansar nessa verdade. Infelizmente, muitos irmãos estão presos aí no sistema, né? Lutando, tentando alcançar a promessa que já foi dada. O Senhor já cumpriu essa promessa. Segunda promessa que vamos ver hoje. O Senhor prometeu o fim do pecado, abençoados, o perdão eterno dos pecados. E veja, é mais uma promessa que as pessoas não entendem que já foi concedida, já foi cumprida.
Por quê? Porque as pessoas vivem aí tentando se limparem dos pecados. Eu acabei de falar agora há pouco, né? As pessoas vivem aí confessando o pecado para o padre, ou para o sacerdote, ou sei lá para quem, ou para o próprio Deus, e se veem como pecadoras. Por que elas têm essa posição? Porque a mente delas é como se estivesse ainda no antigo pacto. O entendimento desses irmãos está preso lá no conceito do antigo pacto. É claro que, cronologicamente, ninguém está debaixo do antigo pacto, mas as pessoas estão mentalmente submetidas a ele. Então elas se veem ainda como pecadoras por causa de todos os conceitos do sistema religioso. Né? Então a pessoa não entende que essa promessa do fim do pecado já foi concedida. Então ela olha para ela e se vê como pecadora. Aí você fala para ela, irmã ou irmão, né? O Senhor Jesus morreu e aniquilou o pecado. Não, mas eu sou pecador ainda. Se eu não pagar o preço, se eu não passar um óleo, se eu não fizer a campanha, se eu não tomar santa ceia, eu não vou ter comunhão com Deus, eu vou me tornar ou vou continuar sendo um pecador. Entende? Esse raciocínio vem lá do antigo pacto. E a mente do povo, então, está impregnada do antigo pacto. E veja, lá no antigo pacto, obviamente, as promessas de Deus não estavam cumpridas. Se Cristo aqui foi o sim das promessas, né? Como nós lemos no início, ou seja, antes de Cristo não havia o cumprimento delas. Havia as promessas, mas não o cumprimento. Então Jesus veio para ser o sim das promessas. Então quando a pessoa se vê ainda como pecadora, né? Ainda tendo que buscar a salvação, lutar por ela, é porque a mente dela está no antigo pacto. Mas veja, Deus prometeu a salvação e ele já cumpriu. Todos os filhos de Deus são salvos da morte. Nenhum filho de Deus verá a morte. Todos nós já estamos em condição de vida eterna. E por que isso foi possível? Porque o Senhor aniquilou o pecado. Percebe? E essa promessa então foi cumprida. Vejam só aqui duas palavras proféticas onde acabam sendo, claro, promessas de Deus. Salmos 103, versículos 11 e 12. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha que palavra profética maravilhosa, né? Agora vejam aqui, Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Gente, olha que palavra profética linda. Tu que não permaneces irado para sempre. O que significa isso? Veja, a ira de Deus vinha por causa da lei, né? O Paulo fala, né? A lei suscita a ira. Quando Cristo veio e cumpriu toda a lei, né? E aniquilou o pecado e fez toda a sua obra, o Senhor Jesus retirou a ira. Perceberam um ponto? Então, a ira de Deus, que estava destinada para toda a humanidade por causa do pecado, o Senhor retirou essa ira. Por isso Paulo falou, inclusive, né, que os filhos de Deus não são destinados, não foram, né, destinados para a ira. Então, isso aqui é uma palavra profética que se refere ao fim da ira, que veio com o fim da lei. Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. E o Senhor mostrou o seu amor ao se manifestar em Cristo Jesus para morrer pelos pecados do seu povo, né? Isso sim foi amor e é amor e será amor para sempre. Agora 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que lindo, né? Perceberam? Os pecados foram lançados nas profundezas do mar. Ou seja, os pecados foram aniquilados. O pecado foi tornando obsoleto. Ele perdeu o seu poder de condenação quando Jesus morreu no Calvário. Vou deixar na descrição do vídeo pelo menos um estudo sobre o pecado. Se você quiser entender isso, nós temos alguns estudos a respeito. Vou deixar um link sobre isso, tá? Hoje estamos tratando apenas do cumprimento dessa promessa. Então vocês viram que havia o quê? Palavras proféticas que eram promessas de Deus para o fim do pecado. Ele lançaria o pecado fora, entende? Ele perdoaria para sempre os seus filhos. Isso que tornou possível, inclusive, a salvação ter sido concedida, a vida eterna. Foi o fim do pecado. Então vocês viram aqui exemplos de promessas, de palavras proféticas. Vejamos agora o cumprimento.
Vamos ler 2 clássicos da graça. Hebreus 9:26. Se assim fosse, ou seja, se fosse como na lei, né, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas. Eu acho maravilhoso essa palavra, né? Uma vez por todas. Ou seja, ele fez e fez para sempre, né? Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, que foi naquela época, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Observe que se você se coloca como pecador, pecadora, hoje em dia, você está dizendo que Deus não cumpriu a promessa dele. Você está dizendo que aquilo que ele prometeu não se cumpriu. Jesus morreu na cruz, mas praticamente morreu à toa. Porque ele morreu, ressuscitou, cumpriu a sua obra, e você ainda se declara pecador, pecadora. Sendo que a palavra diz claramente, ele aniquilou o pecado. Gente, vocês percebem o quanto isso é abominável? O quanto o sistema religioso torna o raciocínio das pessoas abomináveis. Os raciocínios, né, abomináveis. Porque os pensamentos do sistema são esses. Somos pecadores, temos que pagar o preço para limpar o pecado. E toma a Santa Ceia, e faz tudo que tem que fazer, e batiza na água, faz a campanha. E a palavra está dizendo, ele já surgiu, já fez a obra, ele aniquilou o pecado, ele fez de uma vez por todas. Você acabou de ler. Ele já fez a obra. Ou seja, a promessa do fim do pecado já aconteceu. Entende? Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados, isso aqui é antes da cruz, tá, gente? O Paulo não está falando de nós aqui, entendam isso. Nós nunca estivemos mortos em pecados. Esse texto aqui se refere àqueles irmãos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, ou seja, a lei de Moisés. Ele cancelou. E que nos era contrária. Ele a removeu. Que coisa linda. Pregando-a na cruz. Por isso que tem alguns aí na internet, amados, que estão doidos para desmoralizarem o apóstolo Paulo. Está cheio de gente na internet aí que defende a lei, dizendo que Paulo era um farsante, porque a doutrina de Paulo não faz sentido, porque está tudo errado, a Bíblia. Está cheio de gente aí, tem até uns famosinhos aí que estão agora com isso. Sabe por quê? Porque eles não têm como confrontar isso aqui. Não há argumentos. E Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aí o que eles fazem? Eles não têm argumento contra o que Paulo ensinou. O que eles fazem? Paulo era um farsante. Paulo não era apóstolo. A Bíblia está toda errada. Os ensinos de Paulo não são coerentes. E ficam com essa palhaçada aí. Por quê? Porque querem viver debaixo da lei. Mas não, amados. Nós que somos filhos da livre. Nós somos eleitos de Deus e vivemos em liberdade do Espírito. Por quê? Porque a escrita de dívida foi cancelada na cruz. Ou seja, a promessa do Senhor do fim do pecado já foi consumada. Já foi consumada. O Senhor já cumpriu todas as promessas. Ele já deu a salvação. Ele aniquilou o pecado para sempre. Consequentemente, ele já concedeu o seu Espírito. Amados irmãos, quantas pessoas estão hoje no sistema buscando o Espírito Santo? Quantos estão agora fazendo campanhas para tentarem ter o Espírito Santo dentro de si? Perceberam? E aí as pessoas veem as outras falando aquelas línguas pentecostais que não são línguas de anjo, coisa nenhuma, tá? Não é nenhuma língua, não é o dom de línguas bíblico, não é, tá? Aquilo ali, eu não sei o que é aquilo ali. Aquela língua que o pentecostal fala, eu não sei o que é, eu sei que vem da carne. Mas eu não sei o que é, não sei se é uma esquizofrenia, eu não sei. Sabe, eu sei que esse negócio vem sendo passado de geração em geração e as pessoas estão aí falando aquelas línguas emboladas como se aquilo fosse língua de anjo ou fosse a língua do Espírito. Não é.
E aí a pessoa vê outras falando aquelas tais línguas e a pessoa não fala, né? E ela fica se sentindo até um filho de Deus de segunda classe. Poxa, aquele irmão fala em línguas, ele é mais poderoso, ele tem o Espírito Santo e eu não tenho. Gente, quantas pessoas estão nesta situação agora? Eu vivi isso. Eu ficava olhando as pessoas rodando na igreja, pula, roda e fala. E eu ficava vendo aquilo, rapaz, eu não tenho nada disso. Eu ficava apavorado, eu achava que, poxa, eu não tinha o Espírito Santo. O irmão fulano, a irmã cicrana, eles têm o Espírito. Eles estão ali pulando e caem no chão e se arrebenta todo e grita e fala enrolado. E eu ali vendo aquilo achava, né, que eu era inferior. Eu não tenho um Espírito. Então eu achava que tinha que buscar. E eu fazia as campanhas, né? O pastor fazia toda sexta-feira uma campanha de busca do Espírito Santo. Quantos estão nessa realidade hoje? Sendo que o Espírito Santo, claro, já foi concedido. Amados, dentro do link de Já Nascemos, que vamos deixar na descrição do vídeo, há um estudo sobre o Espírito Santo. Já nascemos com o Espírito Santo. É um estudo maravilhoso. Tá? Para você entender que você não tem que buscar uma promessa de Deus que já foi cumprida. Tudo já foi consumado. Entende? Você tem que compreender isso perfeitamente. Então, nessa playlist Já Nascemos, tem um dos estudos, né? É sobre o Espírito Santo. Assista para você entender. Porque, veja, a concessão eterna do Espírito já foi cumprida. Joel 2:28. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Em algumas versões aparece sobre toda a carne, né? Ou seja, toda a carne, todos os povos, não eram só os judeus, obviamente. Esse é o raciocínio, inclusive, que o Evangelho da Graça veio trazer, né? Ou seja, o Espírito Santo seria derramado não só sobre os judeus, mas sobre todas as etnias. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Agora veja, isso aqui são manifestações, né? Quando o Espírito Santo desceu ali, houve muitas manifestações até para apontar a sua descida, né? E a principal manifestação ali era o verdadeiro dom de línguas, tá? O verdadeiro. Tá bom? Nós temos estudo em nosso canal sobre isso, sobre dom de línguas. O verdadeiro apontava para a descida do Espírito Santo. Então, o dom de línguas, ele era um dos sinais que o Espírito Santo havia descido para habitar no seu povo. E o interessante é que ele não veio só para os judeus, como nós acabamos de ler aqui no livro de Joel. Né? Os judeus achavam que só eles teriam, né, o Espírito, mas não, ele veio também para aqueles que não eram judeus. Atos 10:45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Coisa linda, né? Os gentios ouviram também de Cristo e receberam também o Espírito. Ou seja, amados, a promessa do Espírito sobre todas as etnias já foi cumprida. Começou na igreja primitiva. Irmão Cristiano, por que começou lá? Gente, obviamente, eles haviam nascido antes da cruz, logo eles haviam nascido ainda sem o Espírito Santo. Então ali, a partir do momento que Jesus aniquilou o pecado, o Espírito Santo pôde vir para habitar, já que antes ele não faria isso, né? O Espírito Santo não habitaria em ninguém, amados, por causa do pecado. Mas o pecado foi retirado na cruz, e o Senhor morreu e ressuscitou. Então, a partir daquele momento, a nova era, a era de Cristo, a era da graça se estabeleceu. E uma vez que o pecado foi aniquilado, a porta se abriu para que o Espírito habitasse. Então ele veio habitar primeiro nos judeus, depois ele se manifestou também nos que não eram judeus. E assim, à medida que o evangelho avançava naquela época, o Espírito vinha e descia e habitava no seu povo. A nossa experiência como igreja é diferente, e é isso que eu explico, inclusive, nesse estudo Já Nascemos, porque nós não nascemos antes da cruz. Nós já nascemos com toda a obra consumada. Então já nascemos com o Espírito Santo. Né? Nesse estudo que eu comentei aí, nós explicamos isto com mais detalhes e mais profundamente. Ou seja, a promessa do Espírito Santo já foi cumprida. Você não tem que ficar buscando. Ele já habita em você. Inclusive, você já nasceu com ele dentro de si. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Uma outra promessa de Deus. A terra prometida. Ué, irmão Cristiano, a terra prometida não era Canaã para os judeus? Sim, fisicamente sim.
né? Do ponto de vista material, do ponto de vista humano, a terra prometida foi Canaã. Só que, na verdade, a terra prometida, de fato, o território prometido, era e é o paraíso. O Senhor prometeu a vida eterna. E a vida eterna é vivida no paraíso. Percebe? É o nosso destino. Veja, já estamos ligados ao paraíso espiritualmente. Porque o paraíso, o céu, habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, o céu habita em nós, espiritualmente. Vocês entendem? Então, o paraíso está em nós e nós estamos nele espiritualmente. Mas o nosso destino futuramente, com o corpo glorificado, alma restaurada, juntamente com o nosso espírito, é vivermos no território do reino de Deus. Como nós já explicamos algumas vezes aqui, o reino de Deus, ele tem manifestações, né? Então ele se manifesta nessa vida aqui em forma de benefícios, de bênçãos manifestadas, como Paulo fala, paz, alegria no espírito, poder. Tudo isso são manifestações do reino. Mas o reino, ele também é um território. Esse território é conhecido como terceiro céu ou paraíso. É a nossa cidade. Perceberam? A nossa cidade. Veja o que Paulo fala aqui, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade ou cidadania está nos céus. Ou seja, o nosso território é o terceiro céu. Percebe? O nosso território é o paraíso. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Ali eles estavam ainda esperando, né? Eles estavam antes do ano 70. Por isso que ele fala, nós esperamos. Tá? No caso, eles lá. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a informação importante que nós temos que tirar daqui desse versículo? Que a nossa cidade é o céu. A nossa origem é o céu e o nosso destino. Porque a cidade, no caso aqui, essa expressão, nos traz duas informações. Que nós nascemos espiritualmente no céu e que nós vamos para lá. Entende? Inclusive no contexto aqui, o Paulo fala dos inimigos da cruz. Sabe o que Paulo fala no contexto? Que os inimigos da cruz, o lugar deles é a perdição. No caso, o fim, né? O fim deles é a perdição, Paulo fala. Ou seja, a destruição eterna. Eles não vão para o paraíso. Por outro lado, não. Nós vamos, porque a nossa cidade está nos céus. Entenderam a informação? O que Paulo está dizendo? Os da perdição não vão para lá. Porque eles são da perdição, eles são inimigos da cruz. Mas nós não, nós esperamos o Salvador de lá. Lá é a nossa cidade. Perceberam? Então a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador. No caso, eles lá esperavam e nós sabemos que ele já veio. Ou seja, a terra prometida é o paraíso, na verdade. A terra prometida verdadeira é o território do reino de Deus. É o paraíso, onde viveremos para sempre. E veja, esse chamado foi dado lá no juízo final, que já aconteceu, né? Como eu falei, tem um link aí da escatologia consumada para você entender isso. Lá no juízo final, o Senhor chamou os seus eleitos para herdarem o reino. Mateus 25:34. Então o rei dirá, e ele já disse, né? Aos que estiverem à sua direita. No caso, os que estavam à direita eram os filhos da salvação, as ovelhas, aqui na metáfora, né? E os que estavam à esquerda eram os bodes. Então o rei dirá, e já disse, aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Lindo, né? Recebam como herança, venham. Observe isso, venham, ou seja, vocês estão fora, mas as portas ao reino foram abertas. Então, venham. Perceberam? Esse venham, esse chamado, ele é eterno. Ou seja, nós já estamos lá espiritualmente e também vamos receber esse venham, porque as nossas almas vão ser restauradas no paraíso para vivermos eternamente lá com o corpo de glória. Ou seja, a terra prometida também já foi cumprida. As portas ao reino, as portas ao terceiro céu já foram abertas, os portais já foram abertos. Sabe? Então, veja, você não está distante do céu, você é um cidadão celestial. Nós estamos do ponto de vista físico, né? Mas espiritualmente não.
porque a promessa já foi cumprida. Então, antes, as portas ao paraíso estavam fechadas, né? Mas o Senhor cumpriu tudo. E ele disse: venham benditos de meu Pai. Entendam uma coisa, vocês são benditos de Deus. Nós somos benditos de Deus. Então, esse chamado também é para nós. Aí você pergunta assim: mas irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza que o terceiro céu é o paraíso, né? É porque o irmão fala muito isso, né? Vamos para o terceiro céu. Muitas pessoas me perguntam isso, e eu quero aproveitar então o ensejo que eu estou tocando nesse assunto para mostrar para vocês biblicamente por que afirmamos que o terceiro céu é o paraíso e vice-versa. Veja, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Aqui o Paulo está falando da sua revelação, né? No momento em que ele foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ele fala daquele momento, né? Que foi uma experiência extraordinária, maravilhosa, né? Agora o ponto hoje não é esse, o ponto é a localidade que Paulo fala que isso aconteceu. Observem, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo. Paulo está falando dele mesmo, tá? O Paulo usa aqui um recurso linguístico se referindo à terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo, tá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, observem, ao terceiro céu. Guarda essa informação. Foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 3 e 4. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Perceberam? Terceiro céu e paraíso são sinônimos. É o mesmo lugar no caso. Ele foi arrebatado. Primeiro ele se referiu ao terceiro céu e aqui ele chama de paraíso. É para onde os filhos de Deus vão, queridos, depois da morte do corpo. Entende? E é onde os filhos de Deus que já passaram por essa vida estão e para sempre estarão. É a vida eterna, é o território do reino, é a terra prometida. Então Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Que coisa maravilhosa, né? Paulo está dizendo, olha, é tão maravilhoso que eu ouvi que não é permitido falar. Mas no caso ele falou, porque, na verdade, Paulo está falando da misericórdia de Deus, né? Ou seja, Deus é tão misericordioso que essas palavras nenhum homem deveria ouvir, nem mesmo eu deveria ouvir. Nenhum homem deveria ouvir isso, de tão maravilhoso que é. Mas o Senhor ainda assim as revelou a Paulo, né? Agora veja, o ponto aqui principal é esse. O terceiro céu é o paraíso e vice-versa. É a terra prometida, é o território do reino de Deus, onde nós viveremos para sempre. Inclusive, nós temos um estudo que fala isso, né? Onde viveremos a eternidade? Vou deixar também na descrição do vídeo esse estudo sobre onde passaremos e viveremos a nossa eternidade, né? Então, abençoados, vejam, esses são exemplos de promessas que o Senhor já cumpriu, Ele já cumpriu todas, tudo está consumado, entende? Então, nós temos apenas que descansar nele. Você que está chegando agora novo na graça, amado, entenda, você não tem que ficar pagando preço em sistema religioso nenhum, sabe, fazendo obras para tentar ser salvo, tentar ter o Espírito Santo, tentar ter o seu pecado apagado ou limpo. Não! Tudo isso já foi cumprido. O Senhor prometeu e Ele já cumpriu, porque Cristo foi o sim de Deus e nós proferimos o amém por meio de Cristo, como nós lemos no início, né? Eu quero encerrar com Salmos 89, versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Que coisa linda, né? O Senhor prometeu também que as suas palavras jamais cairiam por terra. Tudo que Ele prometeu já se cumpriu. Jesus já fez toda a obra, né? Então, amados, descansemos nessa palavra e louvemos a Deus por tudo isso. Louve a Deus, amados, agradeçam sempre ao Senhor por essa grande revelação, por tudo isso que Ele fez por nós. Sabe, o Senhor é digno de eterna adoração, eterno louvor por tantas e tamanhas bênçãos que Ele já nos concedeu, né? Louvado seja para sempre o Senhor por isso. Amém.